Como tem um produto na Amazon que converte mais? Como que você aumenta a taxa de conversão? Em primeiro lugar, você sabe o que é taxa de conversão? É a porcentagem de pessoas que compram depois que viram o seu produto. Ter uma taxa de conversão alta é extremamente importante porque significa que você vai precisar de menos cliques no seu produto para fazer a mesma venda. Quando a gente olha principalmente para anúncio, é a forma como você otimiza os seus anúncios e você também vai precisar de menos cliques que são pagos nesses anúncios para fazer a mesma venda. Então, uma taxa de conversão de 15%, por exemplo, significa que 100 pessoas acessaram a sua página e 15 compraram. Então, vamos falar dos principais elementos para aumentar a sua taxa de conversão. A primeira delas, a gente vai falar da imagem principal, a imagem hero na Amazon. Apesar dela ter uma influência na taxa de conversão, ela é extremamente importante para aumentar a taxa de clique. Por quê? Sem clicar no seu produto, as pessoas não vão ver as outras informações e, portanto, não vão comprar. Quando as pessoas estão fazendo uma busca na Amazon, o que elas veem ali na página do resultado de busca é a imagem hero, o título, o preço, os reviews, se é Prime, se não é Prime. Então, a imagem hero, ela tem uma influência muito grande para você fazer mais pessoas acessarem a sua página. A Amazon, ela tem especificações para esse tipo de imagem, né, para essa imagem principal, que é o fundo branco, não pode ocupar mais que 85% do espaço e também tem uma qualidade suficiente para que dê o efeito zoom, onde precisa ser pelo menos 1000 por 1000 pixels, mas o ideal é 1500 por 1500. Agora, é muito importante fazer testes diferentes para incluir diferentes elementos nessa imagem e ver o que aumenta mais a sua taxa de clique. Então, por exemplo, colocar elementos de selos, destacar quantidades ou até mostrar o que vem dentro do produto podem ser estratégias muito boas para aumentar essa taxa de clique. O segundo elemento são as outras imagens, que a gente chama de imagens secundárias. Depois que esse cliente clicou na sua página de produto, agora ele consegue ver as outras imagens e também consegue ver as outras informações que estão dentro da sua página. As imagens, elas precisam contar uma história. Cada imagem precisa ter um objetivo muito claro da mensagem que você quer transmitir. Muitas vezes a gente vê páginas onde elas são carregadas de texto ou tentam passar muitas mensagens numa mesma imagem, o que acaba confundindo mais o cliente do que ajudando ele a entender o que esse produto entrega. Então, imagens de lifestyle, imagens comparativas, infográficos com destaque do que esse produto tem ou de eventuais selos e certificações, são alguns exemplos que você precisa garantir que estejam nessas imagens, mas o mais importante é você estudar a sua categoria para ver o que é essencial na categoria desse produto. O elemento 3 é o título do produto. Quando o cliente está fazendo a busca, ele vê esse título. Então, o título, ele é extremamente importante para a parte do SEO da Amazon, para a parte de otimização, mas ele também é importante para as primeiras informações que esse cliente vai ver sobre o seu produto. Então, precisa garantir que as principais informações do produto estejam no título e, principalmente, os 60 primeiros caracteres, destaque o que é mais importante, porque são esses que ficam visuais na visualização de celular. Um outro elemento são os bullet points. Então, os bullet points são aqueles bullets de informação que você vai descrever mais o seu produto e é importante também, assim como nas imagens, cada bullet ter uma informação clara daquilo que quer ser passado e principalmente começando pelos benefícios, afinal as pessoas compram benefícios e não características. E apesar disso ser muito falado, não necessariamente se pratica e se confunde muito o que é benefício e característica. Então vamos dar um exemplo prático aonde você utiliza a estratégia de responder o e daí para saber se você está focando em benefício. Vamos para um exemplo de um produto que ele é à prova d'água. Quando eu falo meu produto é à prova d'água, eu tô falando de característica. Porque se eu pergunto, e daí que ele é à prova d'água? E eu respondo, e daí que você pode usar na chuva e ele não vai estragar, se acontecer algum acidente e cair água, ele vai ficar intacto. Então é um produto que pode ser utilizado em vários ambientes, diferente de um produto que não é à prova d'água. Então aí você tá falando de benefício. Então toda vez que você tiver na dúvida, pergunta e daí, porque a resposta vai ser o benefício que aquela característica entrega. Um outro elemento é a descrição visual, que é o chamado A+ Content e A+ Brand Story. Quando você tem a sua marca no Brand Registry, a Amazon te dá vários recursos e um deles é o A+ Content. Então você pode colocar um A+ Brand, que é um carrossel onde você vai falar mais sobre a sua marca, e abaixo dele você tem o A+ Content, que é onde você tem templates visuais para destacar mais algumas características ou pontos que você queira destacar para esse cliente, já que ele vai ver essa informação visualmente muito maior. É uma estratégia fundamental para aumentar a taxa de conversão, inclusive a Amazon tem dados que mostram que páginas com A+ Content convertem melhor do que
que páginas sem o A+ Content. Depois que você tem o A+ Brand em todos os seus produtos e pelo menos 5 A+ Content aprovados, você também recebe o A+ Premium, que ele tem mais templates que o A+ Content básico e também possibilidade de, por exemplo, colocar vídeo, Q&A. Então, ele te dá mais opções de templates para você construir essa parte visual. Agora, vamos falar de um outro elemento que é a loja, que também só tem acesso quem está no Brand Registry, que vai ser o link onde você leva os clientes para o seu ambiente e aí você não só pode aumentar a conversão desse produto, como também ele conhecer outros produtos que você oferece. Um outro elemento é o preço. Preço, ele não é só um número, é psicologia pura e estratégia. Então, trabalhar principalmente no início, com preços promocionais, cupons, é uma forma de você engajar mais o cliente, colocar uma certa urgência ou algo que estimule ele a comprar com a falta de reviews. Porque o principal gap que você tem quando você lança o produto é a falta de reviews, é a falta de prova social. Então, trabalhar de forma estratégica com preço alinhado ao mercado e também com certas promoções pode aumentar bastante a taxa de conversão. Um outro elemento é o review. Review, a gente sabe que a maior parte dos clientes, tem dados que mostram que 93% dos consumidores leem reviews antes de comprar. Então, produto sem review gera desconfiança automática. Inclusive, tem dados que mostram que menos de 5 reviews, a conversão ela fica de 2 a 5% e de 15 a 50% ela já pode saltar a 15 a 20%. Claro que isso depende de certas categorias, mas é para ilustrar a diferença que existe quando você não tem review e quando você tem review. Então, ter uma estratégia para conseguir mais reviews é muito importante. A gente tem um vídeo que a gente fala sobre isso, de algumas estratégias que você pode utilizar que estão dentro da política do que a Amazon permite. Afinal, você não pode arriscar em tentar comprar reviews ou manipular os reviews, porque a Amazon tem um sistema muito robusto que pode pegar isso e deixar a sua conta comprometida ou até você perder a sua conta. Agora, como medir e comparar a taxa de conversão? Primeiro vamos falar de medir. A Amazon tem um relatório que chama Business Report, onde você pode extrair por produto, por período, como que está a sua taxa de conversão e dessa forma acompanhar se ela está evoluindo, porque é muito importante que você veja uma evolução na taxa de conversão, afinal mais reviews tendem a trazer uma taxa de conversão maior. Então acompanhe a Amazon nesse relatório, chama a taxa de conversão de Unit Session Percentage e o motivo pelo qual ela tem esse nome é porque ela divide unidades por sessions. Sessions são os acessos únicos à sua página de produto, é como se fossem os cliques à página de produtos, mas que nesse relatório chama sessions, portanto a taxa de conversão se chama Unit Session Percentage. Agora, para você comparar se a sua taxa de conversão é boa em relação à categoria, existe um relatório que fica escondido ali no Advertising, dentro do Brand Metrics, onde você pode selecionar a tua categoria, olhar no detalhe e você compara a sua com a média da categoria e também com produtos tops dessa categoria. Então, cada um desses elementos, ele é importante que em conjunto ele vai fazer a sua taxa de conversão melhorar. Então, me conta aqui qual delas você está utilizando ou se você realmente precisa fazer uma revisão geral para melhorar a sua taxa de conversão.